Seguimos então para a nossa primeira eitada, o básico do Espiritismo. No básico do Espiritismo de hoje, nós temos algumas lâminas para chuvalharmos muito rápido e abrirmos esse assunto que virá muitíssimas vezes: vida em sociedade. A gente hoje não vai trabalhar a questão do que é a sociedade, como funciona a sociedade. Esse aí é o básico do básico, ele virá de numa outra oportunidade. Aqui é uma derivação, mas ela está sendo gravada na sexta-feira pré-carnaval, se é que a gente pode chamar sexta-feira de pré-carnaval. A gente tem, inclusive, um estudo aqui no canal sobre carnaval, e tem um estudo sobre a religiosidade por trás do carnaval. Foi um estudo muito amplo, muito grande, feito ano passado. Eu sugiro que todos possam revê-los hoje. Então, de forma muito breve, a gente tem a sociedade como possibilidade de aprendizado e expiações, provas e expansão do entendimento de espaço pessoal. Se quiser aumentar e diminuir, fica à vontade, não tem problema nenhum, porque tá muito tranquilo aqui trabalhar depois. Então, a sociedade como possibilidade de aprendizado é aquilo que eu não aprendi em casa, eu não aprendi sozinho, e acabo sendo levado, de alguma forma, pelo amor, pela dor, a aprender aquilo junto a outros iguais ou não tão iguais assim. A didática divina também usa a sociedade como ponto para as expiações e ponto para as provas, sem contar que muitas vezes eu não tenho como ter algumas provas em família, eu não tenho como ter algumas provas no trabalho, então isso vai acontecer de maneira social, né? Eu não vou citar exemplos, a gente vai tentar alcançar aí. Alguém me mandou um e-mail dizendo que agora é sério, eu estava falando demais, que eu dava muitos exemplos. Eu acho que a gente tem que dar exemplo sim, mas vamos tentar sem exemplo para ver se a galera alcança. Se não alcançar, a gente volta para o sistema do exemplozinho básico. Expansão do entendimento de espaço pessoal, o que seria essa expansão de entendimento? Porque muitas vezes eu ainda tenho aquele quê de egoísmo, aquele quê de a minha lógica é a única lógica vigente, a minha ótica é a única ótica correta, e quando eu vou para a sociedade isso acaba, isso meio que sofre um choque. Por mais que eu diga que eu enxergo assim, alguém dentro da sociedade ou uma autoridade dentro da sociedade vai dizer que não é assim que você tem que enxergar, que aquela visão é uma visão pessoal, mas que não é uma visão social. E que dentro dessa visão social você tem sim que ceder, né? A gente ainda tem a sociedade enquanto balizador para logo vi, a Silvia não está aqui. A sociedade enquanto balizador para entendimento dos deveres e obrigações, que é exatamente o que a gente falou ainda há pouco. É a sociedade que vem, baliza, eu digo, eu acho que tem que ser assim, eu entendo que tem que ser assim, eu sempre fiz assim, e a sociedade diz que não, você não pode fazer assim, não é assim. Muito embora evitando os exemplos, é inevitável eu ter que citar pelo menos um para a gente poder se situar. Então, nesse exemplo é muito comum alguém chegar em um condomínio, é o último morador a chegar no condomínio, ou seja, o prédio já foi feito há muitos anos, o condomínio já tem ata, já foi distribuído garagem, já foi distribuído tudo há muitos anos. E, no entanto, ele chega muitas vezes se usando de um poder qualquer, eu sou funcionário público, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou advogado e tal, e ele cisma porque cisma que as vagas que já estão em atas distribuídas não é bom para ele. Ele tem um carro grande, então ele quer ficar com a vaga X, e aí ele simplesmente passa a colocar o carro na vaga X. Isso não funciona, porque a sociedade
combinou que independia de tamanho de carro. A vaga 1 era do fulano, a vaga 2 era do Bertano, a vaga 3 era do ciclano, e sobrou para ele a vaga 4, que na época era uma outra pessoa, e que agora ele tem que aceitar, porque foi um acordo social, né? A gente sempre dá um exemplo material e um exemplo emocional. Então eu quero, de pronto, legal, legal, bacana, chegou então. Então eu quero, de pronto, eu quero conhecer uma moça em algum lugar e quero levá-la para outro lugar, mas culturalmente falando, socialmente falando, naquela família você só sai com a moça sozinho depois de ser apresentada à família. É aquela sociedade, a gente vai falar de micro-sociedades. Então a sociedade, ela exige isso de mim. E aí a gente tem... Você segura? Opa, não estou te vendo. Beleza. E aí a gente tem sociedade como multiplicador de possibilidades, experiências de convívio e organizações pessoais dentro de espaços outros. Então, muitas vezes, eu dentro de casa, as pessoas interiorizaram que eu não sirvo para nada. As pessoas entenderam que eu sou um zero à esquerda. No trabalho, entenderam que eu sou uma pessoa limitada, que eu não sirvo. Aí, de repente, eu vou a um grupo social, eu vou a uma religião, eu vou a um grupo de hobby, eu vou a um grupo qualquer, e nesses grupos, eles, ao não conhecer o Aderley taxado por família e trabalho, eles expandem, eles permitem que o Aderley multiplique as suas possibilidades. Então, o que a família taxou, mas não me deu possibilidade de melhorar, o que o trabalho taxou, mas não me levou para o caminho da melhora, esse grupo começa a levar. Então, eu sou péssimo em organização, eu sou péssimo em botar tudo sequenciado, tudo ali dentro de um método que qualquer um entenda. A gente está falando aí de positivismo, né? Sob qualquer condição, sob qualquer clima, a coisa vai funcionar. E nesse grupo eles começam a dizer, então, por que você não bota isso? Por que você não bota aquilo? E eu vou desenvolvendo esse método em mim, então a sociedade acaba sendo um multiplicador de possibilidades. E aí eu tenho experiências de convívio que vai para o mesmo ponto. Então, nos grupos que eu já faço parte, as pessoas não me deixam expandir, elas me taxam como professor pardal, vamos dizer assim. Então eu só sirvo para criar coisas. Eu não sirvo para trabalhar na linha de frente, eu só sirvo para criar. A gente tem que criar aí um meio, passa para ele. Então, quando eu vou para a sociedade, eu tenho a possibilidade de experiências de convívio, organizações pessoais dentro de espaços outros, porque na minha casa, eu que estou no nível de pai, mantenedor, sem feminismo, por favor, mantenedor no sentido daquele que cobra porque mantém. No meu trabalho eu estou no nível de chefia, e aí eu faço toda a organização de acordo com o meu espaço. Só que nessas organizações pessoal, dentro do espaço, dentro de espaços de outros, aí eu sou obrigado a abrir mão de todos esses títulos e eu vou ter que me adaptar no espaço do outro, né? Por mais que eu acredite que eu tenha que ter uma posição de destaque, ali não, baixa a tua bola, chega devagar, não é assim. E eu vou ter que me adaptar a isso. E a gente ainda tem a sociedade e suas obrigações sociais, a sociedade e seus deveres sociais, a sociedade e minhas vontades sociais. Então, a sociedade é um macro e aí tem a interação dentro da sociedade. Mas para eu promover essa interação, eu tenho obrigações, eu tenho deveres. E as minhas vontades, elas têm que ser educadas, para que eu não fira o outro. Então, quando eu estou em sociedade, eu estou com o outro, eu estou com outros.
E nem sempre eu serei um líder e na maioria das vezes eu serei um comandado. Muito embora a ideia que a gente tem de sociedade, não existe líder e não existe comandado. Porém, para que uma sociedade gire, é preciso que tenha alguém que oriente e é preciso que tenha alguém que seja orientado. É muito interessante essa questão de sociedade, sobretudo se a gente vai ali para a antroposofia, para a sociologia, da filosofia, e aí entra a psique humana, que aí entra a psicologia, psiquiatria, neurociência, e a gente vai ver que é muito difícil viver em sociedade. Muito difícil, sobretudo se eu tenho os filhos do orgulho e do egoísmo, né? As microsociedades, então a gente tem as microsociedades familiar, que é aquela sociedade em que legal. Obrigado. A gente tem as microsociedades, aquelas microsociedades, por exemplo, familiar, que é ali que eu começo a aprender a lidar com o outro. Eu aprendo a ceder, eu aprendo a pleitear, eu aprendo a trocar, eu aprendo a comprar e faço tudo isso de uma maneira mais voltada para o bom convívio familiar. Na laborativa, sou eu no trabalho, sou eu ali trabalhando, galgando espaço, eu quero mais espaço, eu preciso de mais espaço, eu vou além. Como eu vou além? Eu preciso, então, fazer parcerias, eu preciso mostrar trabalho, o chefe precisa ver o meu trabalho, ele precisa ter motivação para me indicar, mas em contrapartida, eu tenho fulano que está pleiteando, está querendo a mesma coisa que eu, como é que eu vou fazer isso? E aí eu tenho as microsociedades, que são os grupos idealistas. Esses grupos idealistas são os mais difíceis de eu viver em sociedade. Porque a gente tem um ideal, mas é um ideal extremamente, na maioria das vezes, expansivo. Então eu posso colocar ideia, eu posso tirar ideia, eu posso trabalhar ideia, eu posso trabalhar a interpretação, eu posso mudar a interpretação, e aí eu tenho que trabalhar isso com muita tranquilidade, com muita calma e com muito foco, porque senão eu acabo me perdendo. A gente tem a microsociedade robistas, que é onde eu entro ali para aquele hobby, e aí tudo já está mais ou menos encaminhado, e ou eu sigo, vou usar o termo aqui feio, mas não tem muito jeito, ou eu sigo a boiada, ou eu abro um novo caminho, isso é tudo difícil. E, por fim, a microsociedade mais difícil são as sociedades pessoais. Eu já falei dos sistemas de satélite, em que eu estou no meio e eu tenho vários grupos que eu vou e volto para o meu centro. E esses grupos não necessariamente interligam-se em si. Muitas das vezes eles são completamente separados. Aí entra a questão da microsociedade pessoal. A gente tem sociedade e cultura, é o nosso penúltimo assunto, que muitas vezes a gente confunde sociedade com cultura. São duas coisas que andam sim paralelas, mas que não são iguais. Elas se cruzam, mas que não são iguais. Então, como cultura, eu tenho todo o resultado de uma interação social que vai balizar a grande maioria, e como sociedade eu tenho a interação entre pessoas. Então eu posso usar a cultura para interagir socialmente, para saber o que fazer naquela situação. Então, para teatro, vamos todos, independente da peça que a cultura diz, que teatro eu tenho que ir com uma roupa social fina, nobre. Então eu vou ao teatro de smoking, independente da peça. Mas naquele outro país não se vai ao teatro tão bem arrumado assim, você já vai mais tranquilo. Naquele outro estado, eu posso ir ao teatro de bermuda e chinelo. Inclusive, tem países e estados em que eu vou ao teatro para interagir com aquele que vai comigo mais. Em alguns estados, eu vou para galantear, paquerar aquela pessoa que vai comigo.
Isso é uma questão social e não passa pela... Isso é uma questão cultural e não passa necessariamente pela social, muito embora o evento teatro seja um evento social. Mas, Aderlei, o teatro ele não é um evento cultural, ele é um evento cultural a peça. A interação, ele é um evento social. É um assunto bastante complexo, bastante interessante de se trabalhar. Então, a gente vai para a última lâmina. Onde nasce, desenvolve e amplia o entendimento de sociedade. Então, o entendimento de sociedade, ele nasce das nossas interações primeiras. Aqui eu não posso falar que é só família, porque muitas vezes eu tenho as interações primeiras dentro de um hospital, porque fiquei preso ali por 2, 3, 4 anos. Às vezes eu tenho a interação primeira dentro de um orfanato, às vezes eu tenho a interação primeira com um ciclo muito restrito de pessoas. Por isso, ele vai nascer das primeiras interações sociais. E ele se desenvolve com ampliar dessa interação, né? Mas onde entra o ampliar o entendimento de sociedade? Que é quando eu entendo que eu tenho que ceder ou que eu tenho que cobrar, porque aquele ali é o trâmite social, não é só a minha vontade, é o que acontece no grupo. E isso é muito interessante. Eu espero ter ajudado com o nosso básico do Espiritismo, né? A gente recorreu sempre ao Pentateuco, sempre ao canal, para trabalhar vida em sociedade, que é o nosso básico do Espiritismo.